Esdras capítulo 5 e capítulo 6. Lembrando que o livro de Esdras ele se divide em duas partes. Uma parte termina agora, Esdras capítulo 1 até o capítulo 6. É Zorobabel que está à frente do trabalho, ok? Zorobabel, judeu, descendente também é filho de Davi, e ele conduz, ele lidera o povo, era o governador e ele lidera. A partir do capítulo 7, nós teremos o personagem Esdras entrando de fato na história, que é o autor deste livro e também, muito provavelmente, o autor do livro de Neemias, que era um livro só na Bíblia hebraica antigamente. Depois que houve essa separação moderna, não somente na nossa Bíblia, mas até mesmo na Bíblia hebraica, aconteceu essa divisão, né, de Esdras e Neemias. Então, Esdras vai entrar a partir da próxima lição. Na lição passada, a gente viu que a obra do Senhor tinha parado completamente. Por que a obra do Senhor parou? Porque os inimigos de Israel, eles olharam, né? Eles analisaram, falaram, cara, esses caras aí, esse tal de povo de Israel, é um povo de guerra. E seu Deus é um Deus vitorioso. Se eles se reerguerem, eles vão atacar a gente, eles são uma ameaça para a gente, eles são nossos inimigos, né? É alemão, o alemão não pode voltar não, o nazismo não pode voltar não deixa não. Mesma mentalidade, como se o nazismo estivesse tentando se estabelecer na mente deles. E eles tentam de tudo, acabar com o renascimento do povo de Deus. A diferença é que é o povo de Deus, não são nazistas, né? E aí eles tentam, primeiro, uma aproximação com a liderança. O Zorobabel, o Josua, que era o sumo sacerdote, né, Josué, e como se estava encabeçando e ajudando a gerenciar e liderar a coisa. Eles não dão ouvidos, eles recusam a ajuda. A gente vê que em algumas situações a gente precisa ser um pouco mais seco mesmo, querendo ou não. Eles foram bem secos, não, mas não precisamos da sua ajuda. E é isso. Então, às vezes a gente fica flertando demais, dando abertura demais a pessoas que a gente não deveria. Claro que nós devemos ser sem educação, isso é óbvio, não, a gente tem que ter educação em bom senso. Mas tem hora que você não precisa ficar dando muita volta, ainda mais com esse tipo de gente que está mal intencionado, com segundas intenções ruins. A intenção da aproximação é para ajudar a construir o tempo, ao contrário, parar a construção do tempo. E eles conseguiram. Mas não dá para estratégia. Segunda estratégia deles. O povo, eles foram diante do povo. E a Bíblia relata que todo dia eles desanimaram o povo. Todo dia, mas não é todo dia por um ano, por anos. Todo dia por anos desanimaram o povo. E eles alugaram, ou seja, pagaram, investiram em conselheiros para desanimar o povo. Olha que audácia deles, olha que empenho para parar a obra do Senhor. Meus irmãos, o inimigo vai tentar parar a obra do Senhor a todo custo. A todo custo, em qualquer situação. Ele não fica feliz, por exemplo, com o que nós fizemos ontem, essa belíssima palmeada. Foi incrível, graças a Deus. Não, ele não fica feliz, ele quer parar qualquer obra que envolva o nome do Senhor. E com o tempo, de maneira diferente. Porém, mais uma vez, isso não deu certo. Certamente, isso dividiu um pouco das pessoas. É sempre alguém que vai cair, infelizmente. Mas a estratégia por si só não foi suficiente para a obra. Imagina eles sentados e dizendo, cara, não serve não. Então o que a gente faz? Vamos rever a estratégia. Terceira estratégia deles. Eles resolvem então falar com a autoridade superior. Então eles falam com o imperador. Né? Não o imperador, na verdade, necessariamente. Mas sim alguém que tinha um subcargo de governador. Como se fosse um governador de uma região, vamos dizer assim, daquela região deles, né? Da além da Eufrates ali, a Palestina. E ele é convencido pela argumentação deles. Eles não chegam e falam assim, olha, esse povo aqui não pode construir nada, não. Eles chegam e usam vários argumentos. Quais são os argumentos que eles usam? Eles falam, ó, esse povo é inimigo nosso. Esse povo é insubmisso. Eles não aceitam que outros reis dominem sobre eles e o povo de Israel é assim mesmo. Então, esse povo é mau, demonizaram eles, eles eram ruins, pessoas extremamente ruins. Ele fala que se eles voltarem, eles vão deixar de pagar imposto para o rei, e aí até eles mesmos vão deixar de ganhar um pouco, tendo em vista que eles são remunerados pelo rei. Eles não querem que o rei tome prejuízo, então toca no bolso do rei. E o quinto argumento, consulte os escritos, os livros, lembre-se muito bem disso.
Eles mandaram que eles consultassem nos livros para que o rei visse que o povo de Israel, no passado, foi realmente submisso, não costumava pagar impostos. E aí, então, ele embarca a obra. Ele embarca a obra. A obra é finalizada, parou. Ele ordenou que parasse a obra. E aí o povo de Deus parou a obra, infelizmente. E assim nós terminamos o ano passado com a obra no tempo finalizada. O episódio ruim, né, pegando aí nossa série de Esdras, é um episódio que no final não é um final legal. É um episódio que toca uma música triste lá no fundo. Mas o episódio de hoje é o episódio da reviravolta. O cinema a gente chama de ponto de virada. Ponto de virada é quando as coisas vão bem e do nada elas vão mal. Chama-se ponto de virada 1. E aí depois que as coisas estão indo mal, elas voltam a dar certo. Ponto de virada 2. Todo filme tem um ponto de virada 1 e um ponto de virada 2. Pelo menos um. Todo filme segue esse padrão. Observe, você vai ver. E na história a gente vai ver agora o nosso ponto de virada 2. Ok? Em Êxodo capítulo 5, diz que em meio à obra finalizada, por muitos anos, inclusive, né, aproximadamente 16 anos, foi 15 a 17, alguns vão falar 15 ou 17, ou 16, então 16 está no meio, né, mas provavelmente 16 alguma coisa. Deus levanta profetas para falar com o povo. Olha o versículo 1. Ora, aliás, vamos ler o 24 do capítulo 4. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém. E isso até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Capítulo 5, versículo 1. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram para os judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. A gente vê que no mesmo ano que Deus levanta os profetas, porque a gente tem os livros, né? Se fossem só profetas mais aleatórios, né? Todos foram importantes, obviamente, que existiram na história, a gente não teria muita informação sobre eles. A gente falar, são profetas, profetizaram na época, isso, aquilo. Mas não, a gente tem um livro, cara. A gente tem um livro dos dois, está na Bíblia, só você abrir e ler. Ageu e Zacarias, está um do lado do outro, inclusive. Ageu e Zacarias foram escritos nesse período, né? Homens nesse período, pouco foi nesse período. Ageu e Zacarias são homens enviados por Deus para exortar o povo. Vale muito a pena você ler, cara. A gente vê que Zacarias tem as visões, né? Deus fala mais vezes com ele, inclusive. Ageu, Deus fala com ele 4 vezes, no meio de 4 meses. E Ageu vem e exorta o povo nesses 4 meses. Eles vêm e exortam. Então a gente vê que assim que houve essa exortação, assim que Deus levantou os profetas, não foi Ageu agora falando assim: rapaz, essa obra tem que continuar. Mas não pode parar, não. Eu vou lá fazer alguma coisa. Não foi Zacarias que acordou e falou: olha, hoje eu tive uma ideia brilhante. E se eu pregar a palavra desse povo aí, assim, vou começar a construir o templo? Não, foi Deus que levantou eles. Porque é Deus que fala com eles. E eles falam ao povo. Quando Ageu e Zacarias chegam e pregam, o que acontece? Versículo 2. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. E com eles os referidos profetas de Deus, os que os ajudaram. Mediante o encorajamento, que é essa palavra, eles voltaram a construir o templo. Após 16 anos parado, cara. 16 anos é muito tempo. A Aurélia tem 16 anos, né? Ou já não fez ainda. Já pensou, a obra com mais tempo parado que sem de vida. Se você nasceu assim, a obra parou, a obra não teria continuado ainda, mas vai continuar só esse ano ou não tem. Então, você vê, não é assim. Então, foi muito tempo, cara. Perder tempo em 16, né? Muito tempo. Mas a obra voltou. Mas agora a pergunta é: a obra comparada a 16 anos, a obra voltou agora. Mas e o decreto? Mudou ou não? Hã? O decreto mudou, sim ou não? Não, o decreto não mudou, o decreto é o mesmo. Vocês lembram do decreto? Parem a obra agora. Parem a obra agora, todo mundo. E se não parar, a punição é o quê? A morte, né? Perseguição, não pode construir. Então eu vou parar, eles estavam com medo. Se eles tivessem continuado, eles teriam terminado mais cedo. Porque eles retomaram as reconstruções da obra, mesmo com o mesmo decreto, do mesmo jeito. Eles recomeçaram do mesmo jeito. Então, os inimigos de Deus vão olhar:
vão falar, rapaz, eles não podem construir, não, parece que está errado. E eles vão tentar fazer alguma coisa, obviamente. O mesmo Deus providenciou agora, como a gente vai ver até o final dessa aula, a possibilidade deles reconstruir um templo. E vai ficar melhor do que antes, inclusive. Olha para você ver a coisa de Deus, vai ficar melhor do que antes. É o mesmo Deus que teria mantido sua promessa. O meu Deus, a provisão, teria provido para eles a possibilidade de construir o templo também, se eles nunca tivessem parado. Eles poderiam nunca ter parado. A ideia é que não tivessem parado. A forma, leia a Zacarias, que eles falam para o povo, é um tom de vocês não devem ter parado. Ao ponto de Deus, através deles, falar o seguinte: olha, a casa de vocês está uma maravilha, mas o meu templo, ele está em ruínas. Ele está em ruínas. Ele não está pronto ainda. Por que isso? Porque o povo foi para suas casas, reedificar suas casas, seus lares. Nesse tempo eles nunca ficando parados, não, eles foram às suas cidades, edificaram suas próprias casas, eles habitaram, eles moraram. Enquanto isso, o templo, que era a prioridade, inclusive o povo prioriza construir o templo, prioriza o culto a Deus, prioriza o construir o altar primeiro, para cultuar a Deus, antes para suas casas. Esse povo agora parou a obra, não, vou para casa. Enquanto você está lá em casa, o meu templo está aqui, vazio. Vazio. Que bonito as madeiras da sua casa. Pois é, mas o meu templo está em ruínas. O meu templo está em ruínas. E Deus, então, exorta o povo, e o povo se dispõe. E aí a gente tem duas lições importantíssimas. Três, aliás, só aqui. Só isso aqui dá uma pregação, praticamente. Só isso aqui. Mas daria até o versículo 5. Aí só isso aqui dá uma pregação. Primeiro, isso é importante. A palavra de Deus muda. A palavra de Deus transforma. A palavra de Deus encoraja em meio à dificuldade. A palavra de Deus é motivadora. Ela não é desanimadora, ela te motiva. Quando eu ficar desanimado, se eu sei que eu precisava pela graça assim que eu mereço, isso me deixa alegre. E como ser ungido a ser melhor, fazer o mínimo que Deus exige de mim. Que mesmo meus esforços, lá pelo o padrão de santidade mesmo. Eu preciso me esforçar, porque o mínimo, porque eu amo, quem ama obedece. Segunda coisa que a gente aprende aqui nessa lição, que não foi nenhum outro meio externo, e sim o próprio Deus, através de sua palavra, é que comunicou o povo e deu forças para que eles seguissem em frente. Através de sua palavra, pela pregação da palavra, do próprio Deus. Os profetas falam literalmente assim, diz o Senhor. E aí vem um texto um pouco até recuado em algumas Bíblias, para indicar que tudo é fala. A fala foi de quem? De Deus, do próprio Deus, palavra de Deus, literalmente. Não os profetas falaram. Todo profeta no Antigo Testamento tinha muito cuidado para falar em nome de Deus. Falar assim, ó, assim diz o Senhor, abre aspas. Vocês têm que botar no seu templo, isso, aquilo, fecha aspas. Mas hoje em dia, parece que qualquer pensamento que vem à sua cabeça foi Deus que me falou. Não é assim? Tem gente que tudo quanto há, não, Deus me falou. Deus falou comigo, e Deus falou comigo, como se fosse uma voz audível o tempo todo na sua cabeça. Como se Deus tivesse falado com você assim, Deus falou comigo, então tem que sentar aqui, tem que sentar aqui. Entende? Isso é muito perigoso. A gente vê isso muito, especialmente no neopentecostalismo. Tem demais lá, cara. Eu falo, gente, Deus fala com a gente, mas caraca, desse jeito aí. Agora que tem Espírito Santo, tá falando mais que os profetas antigamente. Meu amigo, eu vou lembrar de novo. Ageu, ó, a média foi 4 vezes em 4 meses. 4 vezes em 4 meses, cara. Dá uma média de 1 por mês, mas tem gente que Deus fala com ele a cada hora. Faz sentido isso. Eu tenho muito dificuldade, eu sou muito cético. Então alguém fala assim, olha, Deus me disse isso. Aí o que vem depois, eu já fico, tá, vamos ver então. Porque a partir do momento que você coloca, Deus me falou, tem um peso muito grande, cara. Tem um peso muito grande. O senhor vai tomar cuidado para falar. Muito cuidado. E eles tomam cuidado para falar literalmente cada palavra que Deus disse. Então o que Deus falou? Está escrito literalmente aqui. Se Deus de alguma forma falar com você, não vai acontecer, não, pode. Beleza. Mas toda hora, igual por exemplo, já pensou, Alex, a menina chega, menina que você não tem nenhuma atração, nenhum interesse, nem nada, mas ela fala, não, Deus falou comigo.
que você é o único que vou casar. Você vai fazer o que agora? Porque Deus falou, né? Deus mandou. Você vai refutar como? Esse argumento dessa pessoa. Ela vai fazer o quê? A pessoa falou que Deus mandou. E aí? Entende? Não. Tá aí um exemplo de uma coisa que Deus não falaria. Deus aprova. Mas você tem a liberdade de escolher com quem você vai se casar. Deus não preparou a Alessia, essa menina do exemplo, nem essa menina do exemplo, Alessia, não. Você escolhe, a menina também escolhe, todos escolhem. Ok? Bem isso, tá? Deus não preparou para você. Sabe o que é um pacote presente? Ou são um produto? É a pronta entrega? Não, é isso. Eles são um ser humano, filho de Deus. Claro, Deus já sabe que você vai se casar. Ele já sabe se vai dar certo ou não, ele sabe, mas você não sabe. Ele sabe o que vai acontecer mediante as coisas futuras. Então, muito cuidado. E por fim, terceiro, temos que ouvir a palavra de Deus. Eles ouviram, eles deram ouvido, eles não moscaram. Quando eles ouviram as pregações, né? Quando os profetas Ageu e Zacarias exortam, eles voltam, eles retomam a atividade. E você? Amém. E você? Quando você ouve a palavra de Deus, você faz o quê? Você fica passivo, você só lança a cabeça e concorda, e é isso, está tudo bem? Você até entende, compreende, né? Porque Deus nos capacita para explicar a obra do Ciro. Você entende a minha aula, entende a aula do Vitor, entende a pregação do pastor, entende a pregação de qualquer um. Mas você só ouve, só é um consumidor espiritual, ou você faz alguma coisa com isso, como eles fizeram? Eles não estavam olhando e falaram, caraca, legal, Deus falou com o cara. Mas dois de uma vez, ó, 2 profetas de uma vez, rapaz. Não. Versículo 2. Então se dispuseram. E tudo começou e partiu da liderança. E depois foi do povo. Porque o líder é o primeiro servo. Aqueles que lideram, aqueles que governam, são os primeiros servos. São os primeiros a servir, os primeiros a desenhar, os primeiros a buscar, os primeiros a ir atrás, os primeiros a correr. E todo o povo então começou a construir. Mas Etatenai, que é aquele que tinha feito o decreto, vai voltar em cena agora. Versículo 3. Nesse tempo veio a ele Etatenai, governador da Quem do Eufrates, e Setar-Bozenai, e seus companheiros, e assim lhe perguntaram: quem nos deu ordem para reedificar essa casa e restaurar esse muro? Então, começa o episódio com os profetas exortando o povo. Aí depois, alguém faz essa cena. Isso é legal, essa cena, quem sabe, né? Com os povos vistos, né? Muitos religiosos em dia, eles querem continuar fazendo mais são bíblicas. Que Deus abençoe o projeto deles. Aí começa o povo, beleza, vamos voltar então. Aí música alegre, todo mundo alegrinho, e de repente, nunca música pensa, cara. Tatenai pergunta, e aí? Vocês estão continuando essa aula por quê? Eu não mandei parar esse negócio aqui, e quem manda aqui sou eu. Por que vocês estão continuando esse negócio? Quem deu ordem? Isso é, com a autoridade de quem vocês estão construindo esse templo? Ele pergunta, obviamente, pensando em autoridades humanas. Mas o principal, eles estavam construindo o templo com a autoridade de Deus, autoridade divina. Porque aquele que tinha autorizado a construção do templo, que era Ciro, ele era um homem usado por Deus. Deus utilizou ele para isso. Então aquela autorização veio de Deus, através do Ciro, através dos meios humanos, para evitar justamente esse tipo de problema. E a gente vê a provisão de Deus. Deus já conhecendo a nossa falha, conhecendo o nosso erro, conhecendo as astúcias dos inimigos, Deus já prepara de antemão o livramento. E Ele mesmo opera o livramento. Ele mesmo age de várias maneiras, levantando profetas para falar, despertando o povo, despertando gente de outras nações para ajudar a procurar o documento que tinha esse decreto de Ciro, como a gente vai ver no capítulo 6. Então a gente vê que aquele decreto ele tinha um propósito duplo, não só de liberar o povo na época, mas resguardar para a construção futura. Porque Deus já sabia que tem que preparar um momento, ele sabia. Aliás, todo mundo com medo de preparar um momento, ele já sabia. E aí eles perguntaram mais ainda, perguntaram ainda mais. E quais são os nomes dos homens que constroem esse edifício? É que minha polícia chegando numa festa, né? Pergunta ali, quem que é o dono da casa aí? Vocês estão errados. A diferença é que não é uma festa boa, eles não estão errados, né? Versículo 5. Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até quando o assunto chegasse a dar, e viesse resposta por carta sobre isso.
em qualquer outra situação, essa obra teria parado aqui e agora. Satanás, eu mandei parar. Vocês não deveriam ter continuado. Por que vocês voltaram agora? Quase 2 décadas depois. Está errado isso. Parem. Mas não. Os olhos de Deus, a Bíblia é muito clara. A mão de Deus, o agir de Deus, cuidar da provisão divina, foi o que fez com que eles mantivessem a obra mesmo até que o assunto se resolvesse. Porque até que o assunto se resolvesse, na dúvida, né, Vitor? Em dúvida, pró réu, né? Então, na dúvida, em dúvida, era para parar a obra, mas não. Aqui, na dúvida, eles continuaram a obra, porque Deus agiu. Então, a gente vê a coisa de Deus que cada até mesmo em alguns dias ou meses de construção. Continuando aí, versículo 6. Eis a cópia da carta que Tatenai, governador da Quem Eufrates, com Setar-Bozenai e seus companheiros, os Afarzaquitas, que estavam deste lado do rio, enviaram ao rei Dário, na qual lhe deram uma relação escrita do modo seguinte: ao rei Dário toda a paz. Seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá, a casa do grande Deus, o qual se edifica com grandes pedras, a madeira está se pondo nas paredes, e a obra se vai fazendo com diligência, e se adianta nas suas mãos. Perguntamos aos anciãos, e assim lhes dissemos: quem nos deu ordem para reedificar esta casa e restaurar esses muros? Demais disso, lhes perguntamos também pelo seu nome, para tu declararmos, para que te pudéssemos escrever os nomes dos homens que estão entre eles os chefes. Essa foi a resposta que nos deram: nós somos servos dos Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que há muitos anos foi construída, a qual um grande rei de Israel edificou e a terminou. Mas depois que nossos pais provocaram a ira, o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu essa casa e transportou o povo para a Babilônia. Porém, Ciro, rei da Babilônia, no seu primeiro ano deu ordem para que essa casa de Deus se edificasse. Também os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, Nabucodonosor levaram no templo que estava em Jerusalém e os meteu no templo de Babilônia. O rei Ciro os tirou de lá e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeara governador. Ele disse: toma esses utensílios que vai e leva ao templo de Jerusalém. Fazem edificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio dito de Sesbazar e lançou os fundamentos da casa de Deus, qual está em Jerusalém. Daí para cá se está edificando e ainda não está acabada. Agora, pois, se parece bem ao rei que se buscam os arquivos reais da Babilônia, se é verdade haver alguma ordem do rei Ciro para edificar essa casa de Deus em Jerusalém, e sobre isso nos faça o rei saber em sua vontade. Vamos analisar bem aqui esse decreto, esse documento, essa carta que eles enviam a Tatenai. Muito bem. Essa cópia, né, em aramaico, ok? Que era a língua oficial da época. Inclusive, até Êxodo capítulo 6, a gente já tem a primeira porção de Êxodo em aramaico. A outra está no capítulo 8, se eu não me engano. É boa parte escrita em aramaico. Então, quando perguntam em quantas línguas a Bíblia foi escrita, a resposta é 3, não 2. O Antigo Testamento escrito em hebraico e algumas partes em aramaico. E o Novo Testamento escrito em grego, ok? A gente tem alguns pedaços aí de Esdras, Esther e Daniel. Grande porção do livro de Daniel foi escrito em aramaico, justamente por conta desse cativeiro. Né? O povo saiu de sua terra, até sua língua foi alterada. Tem uns conceitos de vitória cultural, é isso. A guerra cultural, você, a primeira coisa que você ouve um povo, então você ensina a sua língua para o povo. Isso era básico na época. Né? Hoje em dia eles não usam muito bem a língua, mas eles usam outros meios de dominar um pouco através da cultura. Hoje em dia a gente tem ferramentas melhores. Para que eu usar uma língua se pode usar filmes e séries que são muito melhores e a pessoa vai consumir sem obrigação? Esse documento aqui, o rei fala do informante dele, certo? Não, ele sempre fala do rei. Eles estão informando o rei. O rei da Tatenai, isso. O rei ainda não deu a resposta. Não, o livro é quem está na cópia, né? Então, assim, quando ele escrevia, sim, o livro, né? Mas aqui, pegar a cronologia da que eu estava contando, falou, eles chegaram lá, então pararam a obra,
O profeta de Deus veio e falou, não parem a obra, Deus mandou continuar. Eles se encorajaram, continua a obra. E logo os inimigos ficaram sabendo, eles ouviram, eles viram, opa, a obra continuou. Eles vão lá fazer a situação. Por que eles continuaram a obra? E perguntou mais ainda, quem são os nomes dos responsáveis? Vou falar com o rei, X9, vai aguentar. Aí agora a gente vê o que eles responderam, entendeu? Eles falam, aí que é a resposta. Aí eles fazem um relatório, eles falam, a gente perguntou para eles, eles falaram isso e aquilo. É verdade? Consulta aí, entendeu? Então, aí eles falam, e aí, é verdade? Não sei o que eles falaram, né? Mas calma, está no final. Primeiro, eles vêm puxando um saco danado, como sempre, né? Puxando um saco lá, né? Enfim, meu rei, não sei o que, não sei o que. A gente vai atrás, para te ajudar, pra você ficar sabendo, né? Que essa obra está aí, né? Eles querem errar os seus inimigos, eles querem atrapalhar o povo de Israel, essa é a verdade. O que acontece? Eles falam, a obra deles não está pronta, mas está bem adiantada. Está quase finalizada, estava mesmo quase finalizada, cara. Sabe quanto tempo demorou para eles construírem depois que eles voltaram? 4 anos. 4 anos. O ritmo da obra era muito bom. Era muito bom. Cara, 60 pessoas foram lá empenhadas a trabalhar mesmo. É que nem a caminhada de ontem, já pensou se as pessoas foram só 5 fazendo? Em vez, já pensou? Mas não, nós uns 15. Estão aí uma equipe muito grande, muito boa. Então não pesa tanto para cada um. É cansativo, mas é muito bom, é divertido. E vai mais rápido, vai muito acelerado. A gente fez ali, cara, 200 tamanhos. 200 tamanhos, tranquilo. É muito tamanho. Graças a Deus por isso. Aí eles falam, a gente perguntou e a gente queria saber quem são os anciãos. Isso é, quem são os líderes, os nomes responsáveis. Para responsabilizar eles mais ainda. Punir eles pior do que os outros. Mas a resposta deles é incrível, né? Como é que é a resposta? Não. Nós somos servos de Deus. Então, o nome é Deus. Isso é, ele já conhece. Deus é o líder. Deus é o cabeça. Deus é o chefe. Não é ele. Eles estão ali numa posição, em termos de organização, para ficar mais fácil. Mas o verdadeiro líder é o Senhor. É ele que manda. Ele é o cabeça. Ele é o ancião. Ele é o chefe. Ele é o sumo sacerdote. Ele é ele que manda. É Deus que manda. Então, essa é a resposta. Não é Deus. É Deus. Essa casa foi feita para ele há muito tempo, um rei glorioso. Ele sabe quem construiu essa casa. Quem construiu esse templo? Qual é o nome do rei? Salomão. É só para o período de tempo, primeiro tempo, a esse 70 anos. 70? Exato. Aquele de Jeremias lá, 576. Aí que agora o templo vai ser construído em 515 antes de Cristo. 500 anos antes de Cristo. Nesse período de tempo, a Babilônia tomou. A Babilônia tomou e já perdeu. Porque a Babilônia já era um grande império antes de tomar Jerusalém, né? Aí depois que ela toma um pouco de Israel, né? Jerusalém, ali os judeus que tinham sobrado, lembrando que o rei do norte já tinha ido há mais tempo, né? Do sul de Jerusalém. E o templo era destruído. Aí passou pouco tempo, os persas dominam. Em Daniel a gente vê isso. Tá? Daniel profetiza, tá vendo? Jeremias profetiza, o templo já estava construído. Isso. Já. Quando ele profetiza assim. Então nessa época, Jeremias não tinha enterrado. Não, algo Jeremias. Ele profetiza que eles iam voltar, olha. Tinha não. Ele fala, ó, o povo de Deus vai ser levado, e o tempo é de 70 anos. De 70 anos eles voltam. Então, o tempo não tinha de arraso ainda. Antes do tempo de arraso, eu já tinha falado. E Deus alertou várias vezes, vai acontecer. Então você entrega os seus inimigos. A gente vê que está profetizado desde o Pentateuco. Bem essa maldição de Telenômio. Então, ó, o tempo estava com Jeremias. Tinha um tempo, estava lá, de boa. Aí passa alguns anos ainda, eu não lembro quanto certo, vai passar alguns anos ainda, depois de Jeremias, e acontece. E em meio ao cativeiro, Daniel, homem de Deus, ele pega Jeremias, ele lê, ele estudava a Bíblia, então ele lê, ele fala, ó, segundo o que eu estudei aqui nos escritos de Jeremias, os dias do cativeiro serão de 70 anos. Então Daniel não precisa de voltar, porque Daniel tem a primeira remessa.
Da primeira, que nem estava começando a contar os 70 anos ainda. Entendeu? Ele era do Rio do Norte. Ele é dos primeiros que chegam em Babilônia. Entendeu? Um período muito rápido, 70 anos para poder destruir e levantar de novo. Está levantado muito rápido. Graças a Deus, literalmente, muito rápido. Aí tem dúvida, porque o tempo é muito curto. É curto. Aí 60 anos, constrói de novo, aí vai destruir esse tempo de novo. Daqui 585 anos, que é no ano 70 depois de Cristo. O Império Romano, agora é o novo Império que destrói. Ok? Então, show de bola. Pode perguntar, pergunta, não estou com dúvida não. Perguntar. E aí eles responderam, não, nós servimos ao Deus dos céus, que ele que deu ordem de construir esse templo. E veio um rei babilônico aí e levou a gente para lá, mas nossa terra é aqui. E também, e o rei Ciro Babilônia, ele deu ordem para a gente ficar nessa casa. Então agora o que eles fazem? Eles rebatem usando o mesmo argumento deles, só que o bem, que é o argumento da autoridade maior. Ele falou, ó, vocês não daram para a obra, mas o rei Ciro mandou a gente construir. E esse decreto não podia se revogar não. Então a gente tem o direito de construir essa casa, os direitos deles. E a gente vê a importância da provisão de Deus, né, cara? Não somente para eles descerem na construção do templo, mas para eles utilizarem aquele mesmo decreto agora, anos depois. Olha como você vê. E eles ficavam, rapaz, será? Eles não passam bala de calanga na gente, não? É verdade esse direito? Será que realmente? O rei Ciro deixou eles construírem? Vamos procurar ver se é verdade. Ele falou, ó rei, eles falaram isso aí, que o Ciro autorizou. Aí vê aí se eles podem, né? Se é verdade, se eles realmente têm essa autorização técnica, se ele existe mesmo. E procura na casa real, busca os arquivos reais, né? Os arquivos reais, ou a casa real, era onde eles guardavam os tesouros. E nesses tesouros, você tinha money, cash, din, joias, e você tinha escritos. Os escritos eram considerados tesouros. Talvez hoje, a nossa geração usa muito celular, a nossa geração que não valoriza a leitura, a nossa geração que aprendeu a falar que livros são chatos, simplesmente foi crescendo ouvindo isso em desenhos animados, e ler não é legal. A nossa geração que tem tantos livros acessíveis, até mesmo de graça, em PDF, você na internet, na palma da mão, ou até livros assim, na biblioteca, na sua escola, na sua faculdade, ou em qualquer lugar. A nossa geração não valoriza a leitura, nós não valorizamos os livros, mas naquela época era tesouro, a biblioteca era tesouro. E não somente naquela época, até pouco tempo atrás. Se você pegar um recorde de 100 anos da história, da nossa história, livros são valiosos, valiosíssimos. Mais ou menos 50 anos atrás, já está começando a mudar essa mentalidade. É outra mentalidade cultural. E aliás, quem sabe, eu estou falando de 100 anos só, tá? Quem soubesse ler, meu amigo, você sabe ler bastante. Sabe ler, você é bravo. Você é bravo, não é sério, era pior ainda. Menos pessoas sabiam ler, eram tesouros. Os sábios, os escribas, eles conseguiam ler esses tesouros. Então a gente não valoriza o que a gente tem, mas tem que valorizar. Porque, especialmente, esse livro é o maior tesouro que a gente tem na humanidade, cara. Esse livro é a palavra de Deus. Ele transforma vidas. Ele te encoraja, ele te estimula, ele te incentiva, ele te exorta, ele te muda. Deus fala com você. Então, logo por isso, quando ele lê a Bíblia, ele vê que a Bíblia está lendo ele de volta. Porque a palavra de Deus é viva, como se a Bíblia tivesse vida, como se ela estivesse lendo ele de volta. Porque como diz o versículo, é uma espada que penetra profundamente e que separa juntas e medulas, cara. Para carne e osso, lá no espírito, a Bíblia te lê de volta. Porque é a palavra de Deus. E isso é o nosso maior tesouro. Tem que se valorizar, não deixar ela guardada. Não no sentido de deixar ela no armário, pegando morto, guardada em nosso coração. Aqui tem que ser a casa real, a casa do tesouro sagrado, que é a Escritura. Capítulo 6. Então, o que acontece então? Então, o rei Dário deu ordem. E uma busca se fez nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. Em Actimetá, na fortaleza que está na província da Média, se achou um rolo
Nele estava escrito um memorial que dizia assim. Então, primeiro a gente vê que eles procuram na Babilônia, né? Eles estavam ali, onde era mais provável de estar, e não tinha nada. Eu fico imaginando os inimigos, cara, o cara vai parar a obra agora, moço. Parece que tá errado, tá ilegal, tá com calor isso aí. Mas aí, do nada, em outra cidade, um pouco afastada, né? Que é na província da Média. A Média era uma metrópole da Pérsia, né? Onde a gente lê Daniel. Daniel profetiza, inclusive, que Nabucodonosor ia ser derrotado. Eles são descendentes, né? Os descendentes de Nabucodonosor. Que a Babilônia ia cair. E quem ia governar era a Média e a Pérsia. Lembra? Que era tipo um urso, se eu não me engano, né? Que ele tinha um lado maior do que o outro. Um dos lados era maior que o outro. Porque era um governo junto, né? A Média e a Pérsia juntas. Esse governo, só que a Pérsia era maior que a Média. É tanto que a gente estuda, a gente sempre se lembra que os governos foram mundiais, né? Assim, o maior domínio foram os egípcios, os babilônicos, os persas, os gregos e os romanos. Esquece completamente dos medos, né? E aqui estava lá na terra dos medos, que é muito provavelmente o lugar onde Ciro fez o decreto. Era comum guardar a cópia ali, né? Porque não era algo de ficar carregando para tudo quanto é lado. Ele não fez e deixou ali mesmo. Eles encontraram que era verdade. A verdade vem à tona, não importa quanto. Ela vem à tona em algum momento. Eu falo que não tem parte curta. Sim, tem mesmo. A verdade vem à tona. Vamos ver então o que está escrito aqui? Só que antes, vamos voltar e ler o decreto que a gente leu lá no começo da nossa EBD, da nossa primeira aula. Vamos voltar lá no capítulo 1. Quero que vocês prestem muita atenção, tá? Muita atenção mesmo. Vamos ler aí, ó. O decreto de Ciro, capítulo 1, versículo 2 e até o versículo 4, tá? 3 versículos, beleza? Alguém pode ler, a mesma pessoa, ler esses 3 versículos, por favor, do 2 ao 4? Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os treinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em algum lugar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Show! Agora eu quero que uma outra pessoa leia pra gente esse decreto que eles encontraram, que é esse mesmo decreto aqui, tá? É esse decreto que eles encontram lá em Actemar, beleza? Outra pessoa leia pra gente os versículos 3 até o versículo 5. 6. Isso. No primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro promulgou um decreto acerca do templo de Deus em Jerusalém. Neste tempo, que o templo seja reconstruído como local destinado à apresentação de sacrifícios e que se lancem os seus alicerces. Ele terá 27 metros de altura e 27 metros de largura, com 3 carreiras de pedras grandes em uma carreira de madeira. O custo será pago pela tesouraria do rei. Ele os utensificou de ouro e de prata da casa de Deus, de Nabucodonosor, tirou o templo de Jerusalém e trouxe para a Babilônia. Serão devolvidos os seus lugares no templo de Jerusalém, devem ser colocados na casa de Deus. Vocês viram alguma diferença? Ou tá igualzinho? Nítido, né? Muito diferente, muito diferente. Por quê? É uma tradição, então? Eu não estou entendendo. Não parece nem um parafraso. O conteúdo, né,
tá bem diferente, cara. Quando você lê um e lê o outro, você compara. E parece loucura, né? Top passagens que você vai olhar assim em Êxodo e falar, peraí, você se lembra bem o decreto e tem a curiosidade de voltar, né? Para ver, comparar e falar, rapaz, cara, é diferente. Porque aqui é uma cópia literal do documento oficial. Aqui é uma cópia literal. Isso é escrito exatamente assim, é uma cópia. Literalmente, ele coloca na Bíblia, ele pega assim, pum, coloca, entendeu? Isso dele. Tá aqui. Né? Não tem cola. Você precisa recortar e colar lá. Mas que ele copia e cola, né? Dá o Ctrl+C, Ctrl+V, literalmente. Lá não. Aí para entender isso, a gente tem que ler Esdras 1:1, né? Esdras 1:1. O que diz lá em Esdras 1:1? Aí a gente entende por que lá está diferente. No primeiro ano, para se cumprir a palavra do Senhor, Ciro, né, ele fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: passar pregão é sair anunciando. A lua, olhando, né? Que a povo de São Luís do Norte sai falando. É isso. É sair anunciando. Nem todo mundo sabia ler, gente. Se pregasse por escrito. Aliás, hoje em dia o povo não lê, o que não é alfabeto não quer ler. Imagina naquela época, o povo nem sabia, nem se quisesse. A noite não sabia. Então, passar pregão. E também por escrito, mas o dizendo é uma fala. E aí é um dos argumentos contra a conversão de Ciro. E Ciro foi usado por Deus mesmo sem ser convertido. Por quê? Porque quem acrescentou essa belíssima revelação de o Deus dos céus, o rei de Israel, pode ter essa possibilidade muito grande de ter sido os israelitas que anunciaram com alegria, falando, ó, o Deus de Israel tá. Então assim, talvez Ciro não chamou Deus dessa forma. Talvez sim, talvez não. Entende? Então, é uma grande possibilidade que ele não tenha feito isso. Para que essa conversão de Ciro, ela vai se gerar controvérsias aí, debates, apesar de que eu penso que a chance é boa dele ter convertido, né? Deus trata com seus instrumentos antes, para ele ter uma boa oportunidade, assim como na Nabucodonosor, por exemplo, e tomara que nada certo, né? Mas a gente não sabe, só no céu para descobrir esse negócio. Quem dá a vida e quem tira e quem salva não é Deus, ok? Então, lá em Esdras 1, a critério de comparação, a gente tem um texto diferente, Esdras 6, porque lá é falado, um discurso, aqui é literal, aqui é o documento oficial, por escrito em aramaico, literalmente, que é a lei da época, beleza? Porque é o livro que tem mais ainda, vai ler ainda mais a autoridade desse livro, porque é um livro cheio de documentos oficiais. E tudo isso aqui é confirmado na história. Inclusive nessa cidade aqui, ó, Actemar, essa região, que a gente vai lendo aqui, no capítulo de Esdras, o povo vai lá. E a arqueologia moderna encontrou muitas coisas lá. Muitas coisas. Quanto tempo mais ou menos de idade seria? Quanto tempo mais ou menos entre Dário e Ciro? Entre Ciro e Dário? Entre Ciro e Dário, cara, uns 24 anos, 27 anos por aí. Na casa dos 20, não passo de 30 não. É pouco tempo. E nesse tempo ele está até na. Por que mudava tão rápido assim? Ele tá no dia, né? Lembra dos reis? Nossa. Lembra dos reis de Israel? Teve rei com 40 anos. Mas teve 2 anos. Às vezes o cara ficava 10 anos só. Normal. Na verdade, na época, a expectativa de vida da época já não era tão alta assim. Foi muito na guerra, né? Então hoje já vivia 30 anos. Aí, enfim. Aí rei e mais um pouquinho ainda, dependendo. Show? Beleza, então como eles encontram o decreto, então o que acontece? Versículo 6. Agora, pois, Tatenai, governador da além do Eufrates, e Setar-Bozenai, e seus companheiros, os afarzaquitas, que estáis para além do rio, retirai-vos para longe dali. Não interrompais a obra dessa casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos retifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também por si se decreta o que haveis de fazer a esses anciãos judeus, para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber, que da tesouraria real, isto é, dos tributos da além do rio, se pague pontualmente a despesa a estes homens, para que não se interrompa a obra. Vamos parar, porque tem muita coisa para comentar aqui. O nosso tempo não está tão longo. Ó,
esse Sesbazar, que fala no decreto aí, né? Falar, não, o decreto estava falando que Sesbazar, ele juntou os utensílios da casa de Deus, para construir o templo, então ele juntou os utensílios. Esse Sesbazar aí, alguns acreditam que ele era Babilônia, tá? Por quê? Como o nome é diferente, exatamente. Os babilônios tinham essa mania, né, de colocar outro nome para a pessoa. Lembra de Daniel? Daniel tinha outro nome. Daniel tinha outro nome. Lembra de Sadraque, Mesaque, Abednego? Eles também tinham outro. Esse é um babilônico dele. A gente conhece esse nome babilônico. Mas o nome hebraico deles não é esse. É Ananias, Misael e se o terceiro agora. Salatiel. Olha a diferença. Então, os babilônios davam um nome que tinha algum significado. Certo? Então, era comum isso. Porém, outros teólogos acreditam que não é Zorobabel. E sim, um governador que antecedeu Zorobabel. Ok? Mas a critério de curiosidade, isso que é muito interessante, o nome Sesbazar, ele significa alegria na tribulação. Alegria na tribulação. Isso é muito bom, cara. Porque mesmo na tribulação do povo de Deus, teve alegria. Deus utilizou ele para eles terem alegria, mesmo ainda no cativeiro. Porque o processo de preparação para o retorno foi alegre, foi em festa, foi em alegria. É como se preparando para fazer uma viagem excelente, viagem dos seus sonhos. E que viagem dos sonhos? A volta para casa, né? Melhor do que para o Gugu, de volta para casa. E enquanto Zorobabel, né, significa um estrangeiro na Babilônia. Então, quem defende os dois são um só, Sesbazar é o nome hebreu, e Zorobabel seria então o nome babilônico, tá? Que significa um estrangeiro na Babilônia. Mas muito provavelmente não é o mesmo, ok? Eu penso assim, penso que é difícil de ser o mesmo, ok? Tem esse debate aí, mas provavelmente não é o mesmo. Outro fato importante também, Ciro. Esse Ciro, esse Dário mencionado aqui, esse Dário é o mesmo de Daniel? Aquele Dário ou Persa é o mesmo de Daniel? Será que é o mesmo? Não é o mesmo, é óbvio que não é o mesmo. Passou muito tempo, ela até perguntou, a gente revisou o tempo que passa. Daniel era a primeira remessa, cara. A primeira remessa. Depois de um tempo, a média persa vem dormindo. Esse aqui era Dário segundo, ok? O Dário mesmo, o primeiro Dário de Daniel, ele já tinha de arrasta há muito tempo. Então não é aquele mesmo Dário, tá? Vai ser importante a gente pontuar. Outra coisa, não somente reis que tinham, sei lá, Dário primeiro, segundo, terceiro, era comum ter essa escadinha, mas, gente, é comum repetir nome, velho. Cara, é comum. Aqui na igreja, a gente tem um Vitor, a gente tem outro Vitor. A gente tem Pedros, a gente tem João dos Pedros, a gente tem Marias, a gente tem Anas, a gente tem Vitórias, a gente tem Marias Vitórias. É comum, mas aí quando está na Bíblia, a gente vê um nome igual, peraí, será que é o mesmo? Calma aí, nem sempre é o mesmo, cara. Mas se pergunte, porque a pergunta gera curiosidade, né? A curiosidade gera a pergunta gera a resposta. Porque você vai em busca para saber se é verdade ou não. Mas já tenha isso em mente, nem sempre você vê um nome igual, fica o mesmo. Nos discípulos de Jesus, tinha 2 Judas. Quando você descobre isso, tinha um Judas que não foi traído, tinha. Judas Tadeu, o cara não é traidor, né? A gente vê que Pedro também é um nome comum. O nome Josué, que é um nome do sacerdote, é um nome comum. Aí quando falar em Ageu, Josué, o sumo sacerdote. É aquele Josué, né, Norman? Que derruba a mulher de Jericó, né? Aquele Josué. Não! Claro que não! Meu amigo, se liga na história. Josué, ele sai bem do êxodo, o cara andou no deserto, ele conquista a prometida. Os caras nem tinham pegado Jerusalém ainda, eles nem tinham pegado Jerusalém. Contam mesmo, meu amigo. Sumo sacerdote depois que teve o templo. Então, assim, nem sempre que eu tenho o mesmo nome significa que é a mesma pessoa. Outro exemplo, agora nesse livro, apareceu um Neemias naquela lista dos que retornaram. Mas esse Neemias não é o Neemias do livro de Neemias. É porque tinha 2 pessoas falando Neemias naquela época. Oh meu Deus, caraca, genial, hein? Pois é, exato. Assim como tem várias pessoas com nomes repetidos hoje em dia. Beleza? Então temos muito cuidado com isso aí. Show? Mas se perguntem sim para vocês chegarem na resposta. Mas saibam disso. E por fim, no versículo 8, uma parte muito importante, cara, que pra mim é assim, aquela parte do episódio, tá assistindo a série, vai parar e dar risada, cara. Calma, caraca. E assim, eu espero que vocês tenham um exercício de imaginação quando vocês lerem a Bíblia. Ficar pensando, imaginando a cena, imaginando as coisas. Eu faço isso.
Para mim é um livro que vira uma série. Todo livro é uma série, eu vou imaginando. E aí, essa série é muito engraçada, cara. Ainda mais a parte que é histórica, né? Você imagina a história. Porque imagina a cara dos inimigos do povo de Deus agora, ao ver que deu errado o plano deles, ao ver que a obra vai continuar, e ao ver que agora eles vão ter que pagar para a obra continuar, vão ter que ajudar. Olha o versículo 8 aí. Ó, que reedifiquem essa casa de Deus, a saber, da tesouraria real. Como assim da tesouraria real? A explicação está aqui, continua lendo, você vai ver. Isso é, dos tributos, dos impostos, sim. Mas não é qualquer imposto, é dos tributos da além do rio. E quem mora além do rio? Eles, os inimigos do povo de Deus. Esses mesmos que há 20 anos atrás foram lá para a obra. Mais de 20 anos foram lá para a obra, até que eles conseguiram. Esses mesmos que mandaram a carta por rei, falou, eles continuaram a obra. E falou, tem um decreto aí, vê se é verdade. Tem um decreto sim, achamos aqui. E Dário completa esse decreto, ele complementa esse decreto, ele melhora ainda mais esse decreto. Vamos deixar brecha, deixar margem. Ele completa e fala, e aqui é o seguinte, está errado mesmo, bem que vocês falaram, acho que está errado, mas não porque vocês estão construindo. Está errado porque vocês não estão ajudando eles a construir, financeiramente, com recursos. Então vocês podem pagar o tributo para eles aí, viu? Pode ajudar eles a construir. Olha só, que reviravolta. Esse é o ponto de virada 2. Que é quando as coisas deixam de dar errado e passam a dar certo. No final do filme, né? Ou no final do episódio. Então, incrível. Se eles tivessem deixado apenas eles construírem, teria sido melhor. Que ia fazer vista grossa, e eles não teriam que pagar nada. Mas agora não foi mexer com quem estava certo, foi mexer com quem é protegido do Senhor, e deu ruim. Mas notem aqui que não foi o povo de Israel que juntou esses 50 mil e foram como um só homem dar um golpe e guerrear contra eles. Eles juntaram como um só homem para construir o templo de Deus. E Deus venceu a guerra por eles. Deus já tinha vencido a guerra por eles antes deles sonharem que ter essa guerra. Eles nem sonhavam que eles iriam voltar para Jerusalém. Aliás, eles sonhavam e esperavam. Quem entendeu os Espíritos sabia que isso ia acontecer. Mas alguns não tinham esperança. Ou não tinham entendido para 70 anos. Ou duvidavam da interpretação de Daniel. E quando eles chegam lá, eles nem sonhavam que a obra ia parar. E a obra para. E antes de Deus mandar eles, Deus já tinha preparado com sua santa mão provisão de livramento para eles. E olha a ironia, os inimigos atrapalharam agora, tem que pagar e ajudar financeiramente com tributos reais, a mão do rei. Versículos 9 a 12. E também se lhes dê dia após dia, sem falta, aquilo que houver, ou isso é necessário, importante, né? Novilhos, carneiros e cordeiros para o holocausto a Deus dos céus. Trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém, para que se ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que alterar esse decreto, uma viga se arrancará de sua casa, e ele seja levantado e pendurado nela. Da sua casa se faça um não puro. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir essa casa de Deus, o qual está em Jerusalém. Eu Dário baixei o decreto que se execute com toda a pontualidade. Dário melhora o decreto e fala, e digo mais, se alguém alterar esse decreto, vocês vão, além de dar com dinheiro, vocês vão dar qualquer provisão de qualquer coisa necessária para o sacrifício. Qualquer coisa, segundo a determinação dos sacerdotes deles. O que eles pedissem, é para eles, meu amigo. É novilho, né? É azeite, é o que precisar. Não vai faltar nada. É tudo na nossa conta. Quem paga a conta é você. Você queria embargar agora, você paga a conta agora. E é para vocês ajudar eles aí sim. E porque esse sacrifício que eles vão fazer aí, que eles fazem sacrifício para pedir a Deus para ajudar o rei também. Só que aí entra um ponto, né, a história, onde mostra, então, nessa parte importante, cara, que eles faziam isso com todos os povos. Eles tinham essa crença, né? Imagina o seguinte, vamos contextualizar para vocês entenderem melhor. Uma pessoa fala, não, vou orar para Oxua, ele abençoar você, né? Não, dos Iemanjás, vou falar com os Iemanjás. Beleza, obrigado, faz isso mesmo, obrigado. Não, vou falar com o santo tal, não, obrigado, faz isso mesmo.
Não, vou falar com o Buda aqui, para ele, não, obrigado, faz isso mesmo. Mas essa pessoa aqui, tudo que o pessoal fala que vai fazer por ela está aceitando, né? Porque de alguma forma ela acredita que ela pode receber a bênção de todos os lados. Então, Dário era politeísta. O Império Persa era politeísta, né? O Médio Persa. E eles acreditavam que eles poderiam de alguma forma receber a bênção de todos os deuses. Então eles queriam a bênção de todo mundo, a bênção dos deuses. Então aí esse contexto é muito politeísta. Então aqui não é com temor, não é tipo assim, não, eu quero que pegue a Deus, para que Deus intervenha, que Deus abençoe o rei, não. Eles pediam isso a todos os povos, a arqueologia mostra isso. Então isso que é algo comum. Então provavelmente, mesmo mediante essa circunstância, pode ser que eles estavam tratando o Deus de Israel apenas como mais um Deus do panteão, e não como ele realmente era. Esse mesmo Dário que fala aqui, é o mesmo que mandou para a obra? Não, foi Tartenai. Tartenai que mandou para a obra. Tartenai era rei na época. Isso. Tartenai desembarga. Desembarga quando ali mais ou menos uns 5, 10 anos que mandou para a obra depois? Não, tinha 20 anos depois. 20 anos depois. E 4 anos Então assim que Dário entrou, mais ou menos, ele já começaram. Deus mandou os profetas e começou a reconstruir. Certo? Foi no segundo ano do rei Dário, né? Aí foi mais uma vez, tá? Segundo ano. Porque Ciro foi no primeiro ano. Ciro no primeiro ano. Desce, vai lá. Eles vão. Certo. 536 a.C., eles vão. Mais ou menos uns 20 anos. Aí já era Tartenai, né? Aí os enemigos de Israel viu que estava dando certo o negócio. Tentaram por anos e com 20 anos, 2 anos de horas, conseguiram. Parou a obra. A obra quase acabada, né? Conforme a cara que eles mandaram para Tartenai, para Dário, falando, ó, e a obra está terminando aqui, eles estão a passos largos. Dário não sabia desse outro decreto de Ciro. Não sabia, estava arquivado. Entendi. E esse arquivo ele já tinha, aí agora calma aí, ó, aí 20 anos. Aí a obra fica parada agora 17 anos, 16. Então a gente tem aqui pelo menos mais de 35 anos. Entre fora desse, uns 2 anos do DC, a gente tem quase 40 anos entre o primeiro decreto e este agora. Quase 40 anos. E 4 anos depois a casa finaliza. Ok? Então desde o primeiro decreto tem uns 40 anos para construir, mais ou menos. Aí fica aí. Show? Show. Lógico, dado fica meio confuso mesmo. Eu não costumo trazer muito dado para vocês, Mas né? é porque Mas aqui precisa, cara. Mas é porque é muito rápido. É muito rápido. Aqui tá rápido. Esse jogo tá Uma muito coisa que rápido. ajuda muito sobre as datas é uma coisa que você não dá importância quando você está lendo. Nós que começa falando, no primeiro ano do rei tal, segundo ano do rei tal, vai falar nada assim. Quando você lê Crônicas, Reis, fala isso. E isso é o 12º reinado do rei tal de Judá, quando lá em Israel um rei derrubou o outro. Isso é marcar o tempo, entendeu? Então é bom, é importante. Dados são importantes. Show? E aí, além dele, ele melhora o decreto ainda mais, né? Outra coisa mais que ele coloca. E digo mais, se alguém alterar esse decreto, eu vou tirar uma viga da sua casa, vou pendurar ele lá e vou matar ele. É isso que está escrito ali, cara. E a sua casa era um monturo. O que era um monturo? Era um monte de lixo. Ou o nome que a gente dá para isso hoje em dia é entulho, né? Aquele resto de construção é o entulho. Só que aqui seria mais os escombros da casa. Isso é, a casa toda vai ser destruída e empilhada. A casa toda. E quando isso acontecia, não era só um infrator, era para a família inteira. Vocês querem um exemplo disso? Está lá em Josué capítulo 7. Josué capítulo 7 tem uma história, né? Lembra de uma pessoa que não deveria ter pegado alguma coisa que ele pegou? Deus falou para ir lá vencer a guerra. Ele, opa, esse aqui é meu. O cara pega lá uns ciclos de prata, pega uma capa bonitinha e Deus vai lançando sorte, né? Até que a sorte caiu em Acã, que é o homem que peca, o pecado de Acã, né? E aí Acã é morto e sua casa é feita de monturo, né? De monturo. Então, e sua família tudo vai morto também. Então o cara colocou em risco a sua família por ter desobedecido a Deus. Um homem desobedece a Deus coloca em risco a sua família, como Acã. E outra coisa importante também, que acontecia aqui, o decreto não podia ser alterado. E a prova está aí. Da mesma forma, a Bíblia não pode ser alterada. Então, na época, a Bíblia foi alterada há alguns anos. Amigo, na época, o povo alterava o decreto de um rei, imagina a Bíblia.
Que lá em Apocalipse estava escrito coisa pior do que isso. Está escrito, né? Coisa pior que isso. Quem mudar uma vírgula, quem acrescentar uma vírgula a esse livro, Deus vai acrescentar no juízo final para ele. E quem retirar alguma coisa aqui, Deus vai retirar dele também. Deus vai punir, cara. Então não pode fazer nada. Deus pune. É Deus que assegura que o texto se conserve. Já pensou se essa carta lá, esse decreto lá em Artimar, tivesse, ou essa cópia, né? Tivesse sido queimada, se fosse algum imperativo, derrama uma água nele e tem que jogar fora, sei lá, já pensou, some de alguma forma. Aparece, não acha mais. Acabou, meu amigo, acabou ele. Tá, que Deus é uma outra maneira, mas Deus queria essa maneira. E Deus sempre provém livramentos, sempre. E a vontade de Deus vai permanecer, não importa a situação. Então Deus deu um jeito. Então a gente crê que um Deus criou os céus e a terra, não tem que pode preservar a Bíblia. Claro que a gente analisa, a gente tem que criticar algumas coisas, né? Entender melhor. Vamos fazer uma crítica textual para analisar. Se o texto procede, você deveria estar aqui. Porque também não vai virar festa, né? Não vamos colocar Eclesiástico, Tobias, Macabeus na Bíblia, né? Não vamos colocar Judite, porque isso não é texto bíblico. E a gente consegue ver isso lendo os livros. Continuando. Não, e outro, para finalizar, o ponto final. E que se execute com pontualidade, ó. Sem atrasos. Não é pra vocês ficarem enrolando, não. Quando precisar sacrificar, você vai levar lá. Um litro de azeite, você vai levar lá. Na hora. E eu quero a obra com pontualidade. Então, o tempo a construir, após 4 anos, né, de retomada, aproximadamente. Então, Tatenai, governador da Alequindofrax, Setar-Bozenai e seus companheiros assim o fizeram pontualmente. Segundo, decretaria o rei Dário, porque Dário está acima de Tatenai. Tatenai é só um governador, né? Fala rei, chama de rei também, que estava governando na época, mas ele não era necessariamente rei de fato. O rei mesmo, o imperador que mandava era Dário. Os anciãos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e terminaram segundo o mandato do Deus de Israel, segundo o decreto de Ciro de Dário de Artaxerxes, rei da Pérsia. Acabou-se essa casa no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. Então a gente vê que retomou no 2º ano do rei Dário, retomou no 6º ano do rei Dário, tá? Porque 4 anos. Esse mês de Adar é o mês de março, tá? Alguns teólogos falam que esse 3º dia seria o dia 10, outros falam que seria o dia 12, então a gente tem essa dúvida de datas aí. Dia 10 ou 12 de março, nessa data aí foi quando o 6º ano da rei Dário foi quando eles reconstruíram o templo. Então 10 ou 12 de março de 515 a.C., o templo estava reconstruído ali, quase terando já os 60 anos cravado, né? Já 70 anos nos regulamentozinhos aí de exílio. Então, cara, muito bom, Deus cumprindo a sua promessa, cara. Isso é incrível. Eles terminam o tempo. E enquanto eles estavam terminando o tempo, eles relembram, né, o que Ageu e Zacarias profetizaram. Eles relembram a palavra dos profetas, porque era a palavra de Deus. Tanto que elas são a palavra de Deus até para nós nos dias de hoje. As visões de Zacarias, né, as palavras de Deus para os 4 discursos de Ageu estão aqui para nós nos dias de hoje também. Ok? Finalizando. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com regozijo a dedicação dessa casa de Deus. Para a dedicação dessa casa de Deus, ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos, para a oferta pelo pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel, né? 12 cabritos, que são 12 tribos. Estabeleceram os sacerdotes os seus turnos e os levitas as suas divisões, para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo os transcritos no livro de Moisés. É muito importante a gente dividir tarefas, né? Eles fizeram. A gente fez uma pamonhada, tá? Faz uma coisa para ninguém, o andamento, né, do negócio. É a maneira certa de agir. O pessoal ficou tudo triste aqui. Por que estavam tristes? Porque o sacrifício feito, escrito aqui, pode parecer muita coisa, não era comparado ao primeiro sacrifício pelo templo. Não tem como comparar um povo que estava no império de Salomão com o pessoal que estava remanescente, voltando agora, 50 mil só. 72 a 5% do povo voltando, cara. Não dá. Infelizmente. Então, assim, o povo estava meio, estava meio bagre, já temos facas boas, estava melhor.
Mas, meus amigos, para Deus, o que importa não é a quantidade, a qualidade, é o seu coração, como a gente deu ontem, é o seu corpo como sacrifício, como culto nacional a Deus, Romanos 12:1. Então, é o seu sacrifício principal que Deus quer. Ele não quer 100 novilhos ou 1000 novilhos, o sacrifício de 1 milhão de novilhos, de um novilho só, todos eles não serão importantes se o seu corpo não tivesse sido oferecido como sacrifício para Deus. Para finalizar, então, versículo 19 até o 22. Os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e os levitas se tinham purificado como se fossem um só homem, e todos estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos que vieram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos e para si mesmos. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel, que tinham voltado do exílio, e todos os que, unindo-se a eles, se haviam separado da imundícia dos gentios da terra, para buscarem o Senhor Deus de Israel. Celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias, com regozijo, porque o Senhor os tinha alegrado, mudado o coração do rei da Síria a favor deles, para eles fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Então, se a gente terminou com um final triste, né, na aula passada, aqui a gente tem um final feliz, e muito feliz. E esse é o final para todo cristão. O final é sempre feliz. Não importa se no meio você pode ter 17 anos de sofrimento, de CNPI, de comodismo, que você não tinha preparado, não. Mas no final, a vitória não importa. Porque a primeira Páscoa, ela Após o retorno. após a construção, né? Isso. Após a reconstrução. E a gente vê que todos eles se purificaram, né, como um só homem. Todo mundo queria parar, porque era necessário saber estar limpos, né? Eles ficou esse tempo todo sem. Não tinha como sair da Páscoa. Os judeus defendem que a gente tem que guardar as leis, né, da Torá, a lei de Moisés. Eles não guardam a lei de Moisés. As Mishnah, são as 513, eles não guardam. Porque não tem como guardar, não tem tempo. Sem o tempo é impossível guardar todas as leis. Mas eles vão falar assim, não, a gente guarda o máximo que dá e tal. Não, mas eles não têm, eles não conseguem, porque ele tem que ter o tempo. Muitas delas dependem do tempo, entendeu? Qual é a Páscoa? Não é uma lei aí, vai celebrar a Páscoa. Só que a Páscoa vai contar com isso. O problema é que eles são pegados às sombras, né? Tudo isso era sombra para Jesus que viria. Até esse processo de purificação, para estar diante dele, tudo isso é sombra que viria. Então, eles celebram a Páscoa, que é uma grande festa. E aí a gente reflete que nós temos um encontro semanal, né? Até várias vezes na semana, para a gente celebrar a Deus, né? Glorificar Ele, adorar o Senhor. E às vezes a gente não valoriza como a gente deveria. Esse povo aqui valoriza, porque eles ficaram muitos anos sem. Ficaram 7 décadas sem nada. Então eles não valorizam. Talvez você, na pandemia, ficou sem na igreja e valorizou quando voltou. Ou talvez você ficou mais lerdo, como muitas pessoas em presente ficaram. A pandemia serviu como divisor de águas. Ela trouxe pessoas para a igreja que estavam desesperadas, depois saíram, mas ela também separou aqueles que estavam na igreja e não eram cristãos, infelizmente. E que saíram do nosso, porque nunca foram dos nossos. Para ficar manifesto. Porque se fosse dos nossos, ele permanecido conosco. Não importa como vai ser sua trajetória, mas sabemos que a provisão de Deus, não nossos próprios esforços, é o que vai nos segurar uma chegada tranquila, é o que vai segurar uma construção tranquila, é o que vai segurar um final feliz. Amém? Amém.